Sabe aquela galera que curte tanto filme de super-herói, que é apaixonada por quadrinhos e fica totalmente indignada quando alguma coisa não é fiel aos quadrinhos? A galera cristã é 10 vezes pior. Se tem uma obra baseada na Bíblia, pode apostar que eles vão ser muito mais criteriosos que qualquer fã de quadrinhos. Sabe como eu sei disso? Eu também sou cristão. E hoje eu tô aqui pra falar da Casa de Davi. Quer saber mais sobre isso? Então vem comigo nessa plano! God, send me your champion! Goliath! Can one act of defiance create the legend? Can one stone change the course of history? Esse tipo de série tem ganhado uma crítica muito recorrente, que é uma crítica que já acompanha a série The Chosen há algum tempo, que são as liberdades criativas para contar uma história que tá lá nas escrituras. Então, se as obras geralmente começam, tanto The Chosen quanto a Casa de Davi, na sua primeira tela eles já mostram: isso aqui não são as escrituras, isso aqui não é a Bíblia. Mas se você quer saber realmente o que são as escrituras, vá lá e leia a Bíblia. E tem muito cristão que critica isso, porque quando uma coisa diverge da Bíblia, pode ser tomado como ofensivo, ou como uma divergência proposital para tirar alguém do caminho da Bíblia. Existe todo um debate sobre isso, e tem bastante vídeo na internet de algumas pessoas bem fervorosas, inclusive fazendo campanha para que se pare de assistir esse tipo de obra, já que ela não é tão fidedigna assim. Você é perigoso? Talvez para alguns. Mas eu não acompanho essa galera. Eu não concordo nada com isso. Até quando a gente tem obras não bíblicas da literatura que são adaptadas para o cinema, para o audiovisual, seja em série ou filme, muitas liberdades têm que ser realmente concedidas para transformar aquilo numa mídia diferente. Para quem estuda um pouco de narrativa, vai entender que a literatura ela é bem diferente de um roteiro audiovisual. É uma forma de linguagem ali que favorece a tua imaginação. Então ela vai dar muitos sentidos, desde o cheiro das coisas, a sensação, sentimentos das pessoas. Enquanto o roteiro para uma obra audiovisual é completamente visual. A gente dificilmente vai ver um sentimento, um cheiro, porque são coisas que a câmera não pega. Então, em vez de dizer Jesus ficou triste, que é uma coisa muito difícil de filmar, eles vão transformar isso para uma linguagem visual. Por exemplo, Jesus encolhe os ombros e olha com o olhar baixo. Ou uma lágrima corre pelo rosto de Jesus. São maneiras de demonstrar aquele sentimento, mas de forma visual. E aí a gente tem que expandir isso para um livro inteiro. E a Bíblia, especificamente, é um caso muito pior, porque não é necessariamente prosa, não é uma narrativa. A Bíblia é um grande resumo de fatos e dados históricos também. Então, muitas das histórias que estão na Bíblia, elas estão super resumidas. E para a gente chegar de um ponto A a um ponto B, de uma forma audiovisual narrativa, os criadores tomam liberdades para preencher esse espaço para quem está assistindo e nunca tenha conhecido aquelas histórias, consiga entender o que está acontecendo. Se tivermos uma sessão de perguntas e respostas, sempre que fizermos algo que não estejam acostumados, o tempo que passarmos juntos vai ser muito chato. Mas a grande crítica é: se as pessoas estão vendo essas séries e estão percebendo essas liberdades criativas, será que elas não vão pensar que isso é bíblico, isso é a escritura? E elas então nunca vão conhecer a escritura verdadeira e acabar se afastando da palavra? Tem homens justos à sua procura. E eles estão pesando cada palavra que você diz. Aí quem responde isso é o Dallas Jenkins, que é, além de criador da série The Chosen, ele é consultor da série da Casa de Davi. E ele diz que ele está em contato com o pessoal do aplicativo da Bíblia, que é o aplicativo mundial que tem maior acesso à Bíblia no mundo. E através das palavras-chave que aparecem durante os episódios, eles percebem que tem pontos de inclinação no aplicativo, na procura de certas palavras. Por exemplo, a primeira vez que um apóstolo aparece na série The Chosen, tem um spike de procura no aplicativo. E quando lançaram a Casa de Davi, teve um grande aumento de procura pelo nome Rei Davi. Said we're having an inordinate amount of searches for Nathaniel.
And like, it's clearly a glitch because there's never been this before, this many searches for the word Nathaniel. And so clearly something's wrong, but we're not sure why. And so they started theorizing about what could be going wrong, what could be causing this glitch. And then someone says, hey, wait a minute. Last night, The Chosen released season 2, episode 2, which is the episode in which Nathaniel is introduced. And they realized that shortly after that episode came out, they were flooded with searches for Nathaniel. When it comes to House of David, just a few days ago, John Irwin, the creator of the show and a good friend of mine and someone who also deeply loves Scripture and has a very high view of Scripture, which is why we do shows like this, he asked the founder or the CEO of the Bible app, Bobby, he said, hey, what's going on? Are you seeing anything related to House of David? He said, yes. Since the show has come out, there's been a 112% increase in searches for David or King David in the Bible app. Because that is a perfect picture of exactly what we are hoping for. To use these stories, to use these backstories, yes, even the cultural and historical context, the kind of things that preachers can do for you or a good book can do for you, or in our case, even, yes, some artistic imagination, to put a spotlight on and point people towards Scripture. Então eles têm monitorado isso e têm visto que a série ela tem sido um grande incentivador para que as pessoas procurem cada vez mais a Escritura verdadeira. Então eu pessoalmente sou super a favor dessas obras, mesmo que ela tenha algumas liberdades criativas. Para mim, ainda assim, é algo super positivo. E quando a gente assiste A Casa de Davi, a gente percebe que o tema principal entre todos os episódios ainda é que a vontade de Deus se sobrepõe à vontade dos homens. E a gente tem uma grande série desse tamanho na Amazon Prime, falando sobre a grandeza dos planos de Deus, isso é uma grande vitória. A gente tem que apoiar cada vez mais. It's not about the greatness of the giant. It is about the greatness of God. Só isso já é algo a ser celebrado, por ter uma série que traz visibilidade a esses temas. Mas vamos falar especificamente da qualidade da série A Casa de Davi. Toda a parte de produção técnica, para mim, tá excelente. As locações são muito bacanas, muito bem feitas, tem uma direção de arte nota 10 e o figurino dos personagens entrega muito. A gente se sente naquele mundo naquela época. Cria uma atmosfera incrível para a gente se situar ali na ambientação. Até a ação, quando vem, ela é bem executada, mas não dá para esperar muita ação. Tem bem pouca, na verdade. Mas pelo menos quando tem, é bem feita. Se bem que no primeiro episódio já dá pra reclamar da batalha de Davi, quando ele vai matar o leão. Eu sempre quis ver essa batalha e eles não tiveram coragem de mostrar. Tipo, eles só viram a câmera pro lado, o Davi vai lá e mata o leão fora da câmera. O que foi uma cena bem frustrante. Os atores estão ótimos, especialmente o ator que faz o Rei Saul. Esse cara tá entregando tudo, ele manda muito bem. E a gente tem um elenco ali de apoio bem interessante. Toda a família real manda bem. A gente tem o profeta Samuel, que é um grande personagem. Os irmãos do Davi. Agora, quando a gente chega no Davi, que em teoria é o personagem principal, mas ele é um pouquinho apagado. Não que o ator seja ruim ou algo assim, mas quando a gente vai comparar, por exemplo, com The Chosen, o ator que faz Jesus, ele é incrivelmente carismático. Mas, para ser honesto, os personagens também são bem difíceis de comparar. O personagem Jesus é um personagem muito mais interessante, tem muito mais camada, ele é muito mais amável. O Davi, ele por si só já é um personagem com menos carisma. E para quem conhece a escritura sabe que o Davi, ele não é um grande exemplo. Ele ama Deus, ele louva a Deus e ele reconhece a grandeza, mas é um personagem cheio de erros, e cheio de falhas e cheio de pecados. Uma coisa interessante é que essas falhas e erros já estão plantados aqui. Então a gente vê um pouco da soberba dele, ele querendo ser rei, e a gente também vê o fraco dele pelas mulheres, que eventualmente vai acabar sendo a petição do rei Davi. Então, em geral, eu estou bem satisfeito com a qualidade técnica dessa série, mas tem 2 pontos específicos que eu não posso deixar de criticar. Para não fugir muito da comparação de Chosen, até porque o sucesso de Chosen, bem na verdade, foi o que permitiu que essa série esteja sendo produzida, né? Se não fosse o grande sucesso de Chosen, dificilmente a Amazon ia
apostar nesse épico bíblico. Mas, de novo, voltando a Chosen, quando a gente vê, os criadores tomam um certo cuidado com a narrativa sobrenatural. Então, os milagres de Jesus estão lá, e ele é essa força incrível de sabedoria, e ele também realmente cura as pessoas de diversas formas, né? Mas a série não vai te mostrar um mundo espiritual que foge da persona de Jesus. Então, por exemplo, na Bíblia, a gente tem um embate de Jesus sendo tentado pelo diabo. Na série Chosen, eles escolhem nunca mostrar o diabo. Existem algumas pessoas no Primeiro Testamento que têm contatos com o anjo, com os pais de João Batista, a própria Maria, o próprio José. E The Chosen nunca traz esse mundo espiritual. A gente não vai ver um espírito, a gente não vai ver um diabo, a gente não vai ver o anjo. A gente vê toda essa parte de sobrenatural no personagem de Jesus. Você acha que coisas impossíveis podem acontecer? Milagres. Nunca poderei esquecer o que eu vi. Me desculpe, eu ainda não sei o seu nome. Eu sou Jesus. A casa de Davi vai um pouco mais longe, e eles tomam essas liberdades sim. E tem toda uma sequência em que eles trazem uma história de Gênesis aqui para o livro de Samuel, que é onde acontece a história de Davi, em que eles trazem a questão dos anjos que caíram do céu e acabaram se reproduzindo com mulheres humanas, gerando os gigantes, que é uma coisa que acontece antes da Arca de Noé. Então aqui eles tomam essa liberdade e trazem para depois, né? Como se os gigantes tivessem sobrevivido ao dilúvio. E eles colocam Golias como um desses gigantes. Essa liberdade criativa não me incomoda tanto quanto a forma que ela é mostrada visualmente. Cara, é feito na IA, assim, ó, absurdamente. Parece um TikTok, parece um Instagram desses que a galera mostra assim, ó, como seriam personagens de tal série, de tal filme aqui no mundo real. Como seriam personagens do Mortal Kombat no mundo real. Sem contar que quando eles fazem isso, eles têm que tomar a liberdade criativa de demonstrar pra gente como é um anjo. E esse anjo, ele ficou bem clássico, então é um cara fortão de asa, né? Eles não vão para aquelas imagens de anjos mais abstratos, esse tipo de coisa. Então, tecnicamente, essa parte me incomodou muito, porque eles têm dinheiro de Amazon e eles poderiam ter feito uma coisa mais elegante. Cowards! Send me your champion! E outro ponto que me incomodou muito é que como eles têm que construir essa narrativa para transformar a literatura bíblica em série, eles acabam querendo criar alguns arcos de personagens que não estão na Bíblia. Tem muita gente reclamando, por exemplo, do arco da mãe de Davi, que morreu pelo leão, e não tem nada disso na Bíblia, né? Isso é lá inventado para dar uma motivação pro Davi matar o leão. Mas eles criam um arco pro Golias, cara. Eles criam um arco de vingança e ficou muito estranho, porque tem uma tentativa clara de humanizar o Golias. Ele está sendo enganado para lutar, então ele não está indo por vontade própria, ele está sendo manipulado, e aí a gente coloca esse grande vilão quase como uma vítima. Enfim, é uma escolha criativa que não fez sentido para mim. Então a Casa de Davi é uma série que tem alguns tropeços, mas ainda assim é muito bem-vinda sim. É uma oportunidade de a gente trazer Deus para muitas vidas que ainda não conhecem e que vão poder ver essa série e talvez ser inspiradas a buscar mais sobre a palavra. E eu particularmente acho que os cristãos, em vez de estar querendo afastar as pessoas desse tipo de produção, a gente tem que estar vendo junto com eles para poder orientar e convidar a estudar e conhecer ainda mais. É que eu, da minha parte, eu queria mais qualidade e queria ver bem mais filmes e séries bíblicos, então eu sempre vou apoiar. E hoje, se você quer ver mais, é melhor apoiar também. Vai lá ver, curte, eles vão fazer mais. Então é isso, obrigado por ter assistido até a final e até o próximo vídeo. As the fate of a people hangs in the balance, again I ask this question. Can one stone change the course of history?